Opa, hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto de 2017 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Crash Plan, iCar, Digital Influencer e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Hoje tem bundle com Text Expander, tem espaço na nuvem. Vou contar tudo ao longo do cast, que eu já acho que vai ser grande aqui. Foi um dia movimentado, tô danado da vida aqui. Já eu conto pra vocês. Mas antes, deixa eu agradecer, claro, aqueles que pagam uma coca pro Coca lá no coca.tech/patrão e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas, como fazem Maurício de Amorim, André Correia, Trajano Ferreira, Rafael Brito, Leonardo Passos, Carlos Martins e Leonardo Copello. Obrigado, Cocas. Notícias. Cocatec. Eu já falei pra vocês que tem determinados serviços que um dia vão me decepcionar. E chegou a vez do Crash Plan, a solução que eu usava como backup. Ele não tá morrendo, ele tá tirando o foco desse consumidor caseiro. A versão home não vai ser mais comercializada. Você vai ter, quem é assinante, vai ter 2 meses, não vai ter mais renovação nem nada, eles vão segurar os dados por 2 meses, que é o tempo para você migrar. E você pode migrar até para a solução Pro. O preço dobra, sai de $5 para 10, ou seja, não é nada também muito proibitivo. Quem fizer essa migração é automático, só muda o software, digamos assim, e no primeiro ano você ainda ganha 25% de desconto, ou seja, passa de 5 para 7,50 e ano que vem para $10. E o que faz o Crash Plan tão especial? Ele é a única solução de backup online que oferece armazenamento ilimitado e versões ilimitadas. O que significa isso? Eu tenho de Crash Plan uns 10 anos. Ele começou em 2007, eu entrei ali em 2008, tem aí uns, vamos arredondar, 10 anos. E sempre que eu trocava de Mac, eu levava os meus arquivos, eu mantinha o meu backup. O que significa isso? Significa que o meu backup dentro do Crash Plan deve ser gigantesco, porque eu tenho todos os meus arquivos ao longo desses 10 anos. Se porventura eu quiser uma foto de 2009 que eu tirei nas férias do meio do ano, basta eu restaurar um backup de, sei lá, foi no meio do ano, então agosto de 2009 que eu consigo recuperar essa foto. Eu vou falar um pouquinho mais dessa pegada digital na dica de aplicativo hoje, então vai lá 10 e 11 horas da manhã vai ao ar. Então isso pra mim era uma segurança ter todos os meus arquivos. Por mais que hoje a gente esteja na nuvem, tenha os seus contatos lá, mas e o dia que os seus contatos forem apagados? Você vai ligar lá pra Apple, pro Google, né? Aliás, você tem o telefone do Google. Pra Apple você ainda consegue ligar, mas e pro Google? Você tem o telefone do Google? Vai ligar pra lá e diz, eu perdi 30% dos meus contatos, né? E, é complicado. E como ele fazia backup de todo o meu computador, eu configurei tudo direitinho. Eu queria um contato que sumiu. Peraí, quando é que eu cadastrei esse contato? Não, esse contato eu cadastrei foi em, sei lá, outubro de 2013. Eu conheci aquela pessoa naquela festa, foi ali em 2013. Restaurava um backup de 2013, puxava essa informação. Então, pra mim, ter um espaço ilimitado hoje no meu backup, não precisava de muito, assim. Os meus dados hoje de backup são 300 GB. Tô testando uma nova solução, 300 GB que ele tá fazendo backup agora. Eu faço um drop, um programa especial, e eu costumo deixar ele na minha máquina por uma semana, mais ou menos. Tem algum errinho, alguma coisa, a pessoa, não, pô, coloca mais isso aqui, mexe naquilo dali. Eu deixo o bruto ainda na minha máquina por uma semana, depois eu apago. Uma semana é o tempo necessário para subir para minha nuvem de backup. Ou seja, eu tenho o bruto de todos os programas. O diário eu não tenho. Poderia até colocar o diário também. Eu tenho isso para os downloads que eu faço. Todos os downloads que eu faço estão backupados na minha nuvem, porque eu jogo para as transferências e deixo ali pelo menos 3 dias. Depois eu tenho uma automação que pega tudo aquilo que foi adicionado a mais de 3 dias e apaga, mas está no meu backup. Então eu consigo ter todo o meu registro digital. Não é uma coisa cansativa, porque é custo zero. Não tem manutenção, não tem gerência. Eu simplesmente faço. Foi um tempo para montar essa estrutura de backup, por isso que tem o Hackeando Backup, onde eu mostro toda essa solução envolvendo livros, filmes, músicas, fotos, as próprias nuvens, o Dropbox, Evernote, agenda, contatos, lembretes, e-mail, blog, rede social, Google, iCloud, Microsoft, né, o OneDrive, até backup dos próprios dispositivos. Montei essa solução e essa solução tá rodando. E uma peça fundamental era o Crash Plan. Talvez até, como falei, tô testando uma outra solução, mas
talvez eu aceite esse. É barato no final das contas. Pro meu uso, $10 é barato. Você tinha plano familiar, você juntava a família ali e pagava $12, se não me engano, para 4 pessoas. Hoje, algo assim, você vai ter que pagar $40. Provavelmente os caras viram que estavam... Vamos ganhar mais se a gente fizer assim. Ou talvez até muita gente estava deixando de ir pro Enterprise para fazer o plano familiar. Tanto é que o plano... Quando você olha pro passado, você vê que já era um movimento mais ou menos esperado. Eles descontinuaram essa versão familiar. Você tinha desconto quando assinava por 2 anos. Eles cortaram esses descontos. A única coisa chata do Crash Plan era que era uma versão Java. E fizeram até uma versão não Java, mas essa versão não Java só pro Pro. Não chegou no Home. Então quando você olha, eles já estavam querendo descontinuar. Foi algo que eu não antecipei. Talvez até não quisesse antecipar. Mas hoje, olhando pra trás e conectando os pontos, faz super sentido. Crash Plan é definitivamente o estado da arte. Você pode selecionar o horário em que vai estar rodando o backup. Não, roda só dessa hora aqui até essa hora. Porque tem todo dia de noite, eu faço algumas manutenções, eu movo arquivos de lugares e eu não queria que esses arquivos, são várias pastas, eu poderia mapear todas as pastas ou então criar uma área específica. Olha, essa pasta aqui você não faz backup, tá? Mas até porque é uma movimentação intensa, baixo muita coisa, faço upload de muita coisa, eu queria desativar o backup. Então, de, sei lá, meia-noite até 4 horas da manhã, a internet é minha, não faz backup. Tem criptografia. O software, você pode fazer o seguinte, você pode fazer o seu backup na máquina de uma outra pessoa e outra pessoa pode fazer backup na sua máquina. Vocês podem fazer uma rede de backup usando o software da Crash Plan sem pagar nada. Na verdade, a grana que você paga, esses $5 que você paga, é para usar esse espaço ilimitado. Você poderia até configurar para fazer um backup num drive local ou numa pasta do seu computador. E aí, tem uma gambiarra que muita gente fazia, pegava o Dropbox, que tem 1 TB, e fazia com que o Crash Plan salvasse o backup dentro do Dropbox. Obviamente, a pasta do Dropbox não seria backupeada, né? Você excluiria essa pasta para não ficar em loop, excluiria do Crash Plan, e aí você deixava o seu Dropbox numa condição mais próxima de um backup. Enfim, top de linha. E tá sendo descontinuado. Eu vou testar agora o Backblaze. Backblaze é uma solução... Ele recomenda, né? O Crash Plan, ele diz, o que você pode fazer agora? Você pode passar para a versão Pro, como falei, $10. Primeiro ano, 25% de desconto. Ou então, se você quiser uma versão ainda Home, você pode ir pro Carbonite. Você vai pagar os mesmos $5 por mês, sendo que no primeiro ano você vai ter 50% de desconto. Vai pagar $2,50. Eu já testei todos e tive problema com todos. O único que não me deu problema, de fato, foi o Crash Plan. Ele tem deduplicação, você pode configurar a quantidade de backups que você quer. Por exemplo, eu quero fazer uma nova versão a cada 15 minutos, isso diariamente. Durante a semana eu quero também manter a cada 15 minutos, mas dos últimos 90 dias eu quero, sei lá, a cada hora. Do ano passado eu quero uma vez por semana. Dos anos anteriores eu quero uma vez por mês. E nunca apagar os arquivos, ou apagar os arquivos depois de 30 dias. É bacana demais. Imagina um pendrive, você conecta no seu, faz o backup dele, conectou ele em 2011. Se você configurar direitinho o Crash Plan, ele vai ficar lá. E hoje você não tem nada equivalente. Você não tem nenhuma solução com versões ilimitadas e também espaço ilimitado. O que você tem hoje com versões ilimitadas de arquivo para o seu backup? Os OS. Inclusive, os OS. Tem um link aqui nas notas do episódio, onde você vai ter 100 GB para a vida inteira na nuvem. Dica do Coca William Fernandes. A única coisa chata é que para você fazer o cadastro, você precisa de uma VPN. Você não consegue se cadastrar aqui do Brasil. Diz que não está habilitado para essa região. Você pega uma VPNzinha, pode ser até o TunnelBear, gratuito, só para fazer o cadastro. E depois que você se cadastrou, você consegue usar tranquilamente. E tem também a promoção de 2 GB nos OS, saindo por $50 para a vida inteira. Eu vou deixar aqui a promoção nas notas desse episódio. Mas o preço padrão dos OS é $20. Você não consegue pagar menos do que isso, você consegue colocar outros computadores, então acaba batendo um pouco ali junto do Crash Plan Pro. E não é espaço ilimitado, porque não tem nenhuma versão ilimitada e espaço ilimitado. Ele tem 600 GB de armazenamento. Você tem também o Spider Oak, que tem versão ilimitada, tem até um preço bacana, $5, mas é só 100 GB de armazenamento. O Sync também é uma boa opção, sync.com. Ele tem versão ilimitada, é barato, você vai pagar $4, $5 por mês, só que não é espaço limitado, 500 GB. É mais do que suficiente, 500 GB. Mas e aí, quando ultrapassar? Ok, talvez seja um problema para você ter lá na frente. De espaço ilimitado, o que a gente tem? Tem o Carbonite, que ele tem um precinho bacana, $5, mas versionamento só de 90 dias. E outro com espaço limitado é o Backblaze, que eu tô testando, só que o versionamento dele é 30 dias, muito pouco, quase versionamento de Dropbox. O que eu gosto do Backblaze é que ele é padrão Apple, ele é de uma galera ex-Apple, faz tudo direitinho, a interface está integrada dentro das preferências do sistema, é super clean, fácil, você instala e a mágica acontece, você não tem preocupação. Todos esses controles
softwares que eu falei que você tem dentro do CrashPlan e são complicados para você configurar, Backblaze simplesmente funciona. E é um preço equivalente do CrashPlan, né? Todos ali $5-6. Eu cheguei a tentar usar o Backblaze porque eu gosto da empresa, mas eu não consegui limitar o uso da banda. Tentei limitar o uso da banda, mas ele não respeitava. Ficava consumindo mais banda do que deveria. Até entrei em contato com o suporte, e o suporte falou, não, você tem que fazer isso. Sim, mas eu já tô fazendo e não tá limitando a banda. E, enfim, acabei deixando pra lá. Considerei, não, isso é um sinal pra continuar com o CrashPlan. Mas agora eu vou testar. E aí mais pra frente eu falo pra vocês. Você tem como solução alguns softwares de backup, onde você escolhe onde você vai armazenar esse backup. Vou armazenar nesse disco, vou armazenar nessa nuvem. E aí essa nuvem, sei lá, uma Amazon da vida, um B2 da Backblaze, que te dá só o armazenamento. Mas ainda assim, 1 tera de armazenamento você vai pagar $5. No final das contas, gira mais ou menos no mesmo valor dessas soluções. Ok, você não vai ter 1 tera, você vai ter, sei lá, 200 gigas, vai pagar $1. Talvez valha a pena. Mas agora eu quero testar o Backblaze. Na verdade, eu já migrei minha conta CrashPlan para a versão Pro para testar, para ver se funciona direitinho, migração. Confesso que eu nunca usei esses recursos. Deixa eu voltar uma versão de 2010. Nunca fiz isso. Então vou pensar aqui se vale a pena pagar o dobro por ter essa facilidade ou não. O dia foi movimentado no final das contas. Saiu uma nova versão do Parallels, a versão 13, para você rodar o Windows no Mac, compatível com High Sierra, mais rápido, suporte a touch bar. Eu atualizei e demorou, sei lá, 1 hora para fazer a migração. Instalou rápido, mas a migração da máquina virtual rodando o Windows 10 demorou. Você tinha que ficar com foco na janela. Se eu tirasse o foco da janela, aí congelava a imagem e não atualizava. E quando eu fui perceber isso, tem que deixar o foco ali. Aí eu deixei o foco em cima e fui fazer outra coisa, mas foi demorado. E não só o Parallels novo chegou, também chegou o VMware novo, o Fusion e o Fusion Pro na sua 10ª versão. Esse é um tipo de software caro, a atualização ou a assinatura anual, saindo por 150 têmeres. Uma coisa que eu me lembrei aqui, ligado a backup, time capsule, vou falar disso no Vale com Coca, é que o mercado de Wi-Fi tá meio parado. A gente parou no Wi-Fi AC e tá ali, né? Tá confortável, não pintou nada de novo. Existe um novo Wi-Fi que é o AX, o Max Wi-Fi, já tem chip da Broadcom com isso, mas só deve chegar no mercado em 2018, 2019. É uma evolução do AC. Vai ter velocidade de download 4 vezes maior comparado com AC, upload 6 vezes maior em tempos de casa conectada. E quando eu falo casa conectada, é uma família inteira conectada. Você tem o seu computador, o seu tablet, smartphone, relógio, já são 4 dispositivos conectados. Mas as TVs, o videogame, quando você junta tudo, uma família de 4 pessoas consegue chegar fácil a 50 dispositivos conectados. O Zapier, que é uma espécie de IFTTT mais... não é profissional, não no sentido de melhor, mas no sentido que é pago, no sentido que tem um foco. São outros canais, tem uma coisa mais corporativa. Agora suporta o Alfred, esse mesmo para Mac. Você pode fazer suas integrações. A Riddle trouxe um novo Spark, integrando essencialmente os serviços de tarefas OmniFocus, Things, DoSdo, Todoist, Wunderlist, o Asana, Trello, também as notas, Evernote, OneNote, o Bear. Só senti falta de Ulysses e também o Workflow. Por isso, ainda vou ficar com o AirMail. Eu fiz um videozinho que eu disponibilizei para os patrões lá no grupo de automação, mostrando como eu integro o AirMail com o Workflow. Por exemplo, fale com qualquer assim, você manda um e-mail, eu pego esse e-mail, eu seleciono os itens, tem automação que faz isso. Eu quero o nome, quero o e-mail, quero o link desse e-mail para referência, quero o conteúdo, eu pego essas informações, jogo pro Workflow, trabalho essa informação, deixando no layout que eu quero, jogo para um projeto do OmniFocus, que é o Fale com Coca, já faço uma resposta automática, mando essa resposta e arquivo o e-mail. Então foi uma boa atualização, mas para quem curte automação, ainda pode comer um feijãozinho. Teve também uma nova versão do Text Expander compatível com High Sierra, inclusive tem um bundle, eu vou deixar o link aqui nas notas desse episódio, um bundle com o Text Expander. O preço de Text Expander por um ano você ainda leva mais, acho que 10, 12 aplicativos. Se você estava esperando o momento para pegar o Text Expander, agora é uma boa. O Astro, aquele cliente de e-mail com inteligência artificial, ganhou voz, agora você pode conversar com ele. E aí, obviamente, tem também uma skill na Alexa para isso. Depois eu preciso falar um pouquinho mais sobre a Alexa, viu? E o Astro, que não tem nada a ver com o e-mail, mas o Astro de desenho, Astro HQ, AstroPad, tá fazendo um Kickstarter para transformar o seu iPad numa segunda tela pro seu, pode ser uma extensão da tela do Mac, ou pode espelhar a tela do Mac. E é um hardware próprio, que eles estão chamando de Liquid. Imagina um pendrive, imagina um dongle que você coloca no mini DisplayPort, ou então na USB-C, e joga esse conteúdo direto pro iPad dentro do aplicativo Luna. E com isso conseguiria um delay menor. Um delay via AirPlay tá na casa de 60 e poucos, 65 milissegundos, e o Liquid consegue fazer 16 milissegundos. Você tem aqueles softwares que fazem esse mesmo processo, como por exemplo o Doit, mas
você não usa aceleração de hardware. Essa solução que eles estão fazendo no Quickstarter é quase como se fosse um monitor mesmo conectado via cabo. Dá para fazer 60 frames por segundo, em tese lag free mesmo. Eu vou colocar aqui nas notas do episódio o link para esse projeto. E a Apple, Coca, ela não congelou o projeto dos carros? Pois é, ela congelou, colocou na prateleira, mas não esqueceu do projeto carro. Uma hora ela vai voltar. É meio que vamos se preocupar nesse momento com o software, depois a gente vê o carro. Isso porque o The New York Times fez uma matéria dizendo que a Apple está fazendo um serviço de shuttle, um serviço de transporte entre os seus prédios usando o carro autônomo. Eu quero ir, digamos, do Apple Park ter uma reunião agora no Infinity Loop 1. Vai ser um carro autônomo. E aí, para você ver como tudo é orquestrado, essa matéria do New York Times se baseia em 5 pessoas. 5 pessoas conversaram com o New York Times. E lá pelas tantas se fala de CarOS, se fala que a Apple estaria usando C++, pensou em usar Swift, mas não, vamos deixar aqui o C++, que é padrão de mercado. E aí o John Gruber, que praticamente é um porta-voz oficial da Apple, fez as correções na matéria, falando, não, a Apple não tá usando C++, nem Swift, a Apple tá usando C, né? Se eu fosse chutar, eu ia chutar que a Apple tá usando C, e como vocês bem sabem, eu sou muito bom nesse palpite. O nome do projeto é Pale, de Palo Alto to Infinity Loop, PA, Palo Alto, Infinity Loop e L Pale, mas aí o John Gruber já, esse nome aí, né, já tá meio desatualizado, porque tem que incluir o Apple Park. E tem uma parte muito bacana, onde mostra, a gente tá muito hoje falando de ARKit, de como ele consegue reconhecer superfícies, de como ele consegue medir essas superfícies, e aí, para reconhecer uma estrada, para reconhecer os objetos, a distância entre esses objetos não tá tão distante assim. Uma coisa curiosa, não quer dizer nada, mas é uma coisa curiosa, pelo menos para mim. Quando você pega o conteúdo original da Apple, tem muita coisa focada em música, faz super sentido, inclusive música com carro. Os 2 programas de maior apelo, Planeta dos Aplicativos, e o outro exatamente envolvendo o carro. De novo, não é nenhum forte indício, mas ainda assim bem curioso. Aliás, pintou mais um trailerzinho do Carpool Karaoke com Miley Cyrus, Latifa, escovando os betas. Acharam que o processo de pareamento, de configuração do HomePod vai ser igual ao dos AirPods, o que faz todo sentido, juntando tudo, né? AirPods, Apple TV, HomePod. De pecinha vazada, vazou o sensor 3D, o módulo de câmera do iPhone 8. O Wozniak, se você for na Campus Party 2018, a principal, não é? São aquelas edições regionais, vai ter Steve Wozniak, finalzinho de janeiro, iniciozinho de fevereiro. A venda dos ingressos começa agora segunda-feira, dia 28. O eclipse nessa segunda-feira foi maior do que o Super Bowl, isso pro Facebook. Super Bowl esse ano foram 64 milhões de usuários. O recorde foi em 2015 com 65 milhões. E o eclipse, 66 milhões de pessoas. Aliás, tem cada foto linda do eclipse. 2 que eu achei bem especiais. Uma onde você vê no Sol a ISS, a Estação Espacial, e outra feita pela ISS, onde você vê a sombra da Lua na Terra. Uma sombra gigante. E para finalizar, porque eu já falei demais, registrar que hoje é o lançamento oficial do Note 7, o Bixby. Agora está disponível em 200 países, mas só em inglês e coreano. A Coca-Cola instalou na Times Square um painel de LED 3D. Pensa em cubos de LED que se movimentam para frente e para trás. Pega a tela do seu iPhone e corta em pequenos pedaços, quadradinhos de LED que se movimentam independentemente, que podem levantar e abaixar. Dá um efeito 3D. Fica bonito a coisa, mas não é nenhuma holografia. E por último, se você quiser ser um digital influencer, saiba que tem faculdade para isso agora em Recife, uma graduação em digital influencer. As aulas começam no início de 2018. E assim, preocupado com os meus backups, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.